Olá, povo de Deus. Eu peço a você encarecidamente que inscreva-se em nosso canal. Faça o seu comentário, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos para que essa mensagem alcance mais pessoas. Evangelizar, uma expressão de amor a Deus e ao próximo. Jesus disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos, capítulo 16, versículo 15. O evangelho é as boas novas, ou a boa mensagem que compreende as 4 inspiradas descrições da vida e dos ensinamentos de Jesus Cristo no Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. O Evangelho revela a graça de Deus, que Cristo veio pregar e que se manifesta na sua vida, morte e ressurreição, levando salvação e paz aos que creem. Portanto, deve ser proclamado em todas as nações no poder do Espírito Santo. O Senhor Jesus é o motivo supremo e a autoridade que nos envia para evangelizar as pessoas com o propósito de salvá-las. Segundo os 4 evangelhos, ele é o nosso exemplo na evangelização. Portanto, não podemos nos embaraçar com nada que nos impeça de cumprir a nossa missão de evangelizar aqueles que ainda necessitam de receberem a sua graça salvadora. Jesus promete êxito em nossa missão, porém, se cumprirmos a condição de segui-lo. Mas também deve ficar claro que o êxito na incumbência de evangelizar não significa exatamente que todas as pessoas que ouvirem o evangelho acreditarão. Isso não aconteceu nem mesmo com o nosso Senhor quando esteve fisicamente nesta terra. O mesmo aconteceu com os apóstolos, como podemos observar no exemplo de Paulo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres distintas. E, como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Este é um dos exemplos em que o evangelho levado pelos primeiros apóstolos também foi rejeitado e escarnecido pelos seus ouvintes. Portanto, a nossa missão é anunciar o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Entretanto, cada pessoa que ouviu a palavra de Deus são responsáveis pela sua reação, não perante quem lhe prega o evangelho, mas por si mesmo diante de Deus. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crer no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Testificar aos homens, apresentando-lhes as verdades das boas novas de salvação em Cristo, é uma grande responsabilidade de cada cristão. A Bíblia nos apresenta vários apelos ao evangelismo. Portanto, como crentes, não podemos ficar insensíveis diante da realidade que se nos apresenta. Portanto, precisamos entender que a obra de evangelização deve ser feita por um coração dominado pelo amor de Deus e aos perdidos, que necessitam de salvação. Então, vamos observar vários apelos. Apelo de Deus, Isaías capítulo 6, versículo 8. Apelo de Cristo, Marcos 16, 15. Apelo do poder constrangedor da cruz, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. Apelo da legitimidade do seu mandamento, Mateus capítulo 28, versículo 19 e João capítulo 20, versículo 21. Apelo da legitimidade do seu poder transformador, Marcos capítulo 1, versículo 17. Apelo do Espírito Santo, Atos capítulo 13, versículo 2. Apelo das multidões perdidas, Mateus capítulo 9, versículo 36. E o apelo dos servos de Deus, Lucas capítulo 5, versículos 6 a 7. Pois cada alma tem seu valor. Marcos capítulo 8, versículo 36 a 37. Entretanto, sem Cristo, todos estão perdidos. Romanos capítulo 3, versículos 10 a 12. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Enquanto o crente está vivendo neste mundo, ele deve levar alguém a uma tomada de decisão em relação a Cristo Jesus. Logo, onde devemos pregar? A todos os povos, em todas as partes e em todos os lugares por onde quer que formos. Sabemos que uma pessoa vale mais do que o mundo inteiro, porque Deus amou a humanidade de tal maneira que deu o seu Filho para morrer em nosso lugar, para que fôssemos perdoados da condenação eterna. Portanto, evangelizar é uma expressão do nosso amor a Deus e ao próximo, pois sabemos que só há um meio para a salvação.
Jesus Cristo. E somente nós, como sua igreja, temos este pleno conhecimento. Logo, como poderíamos deixar de anunciar a Jesus Cristo? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Não há outro caminho. Só Jesus é o único Salvador. Em Atos, as Escrituras declaram: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Entretanto, as Escrituras também declaram: Quem não crê já está condenado, porquanto não crer no nome do unigênito Filho de Deus. Tendo conhecimento das verdades anteriores, chegamos à conclusão que o ato de não evangelizar ou negligenciar o evangelismo é um ato de profundo egoísmo, ingratidão e desobediência à grande comissão do Senhor. Sendo assim, negligenciar a evangelização é um pecado grave. Jamais podemos esquecer que evangelizar é uma expressão de amor a Deus e ao nosso próximo. E nisto o Senhor disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O apóstolo Paulo, dominado por este amor, estava disposto a sacrificar até a sua própria vida pela pregação do Evangelho, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Essa declaração do apóstolo Paulo é uma expressão de seu amor a Deus e ao próximo. Nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Quando contemplamos o amor de Deus por nós, passamos a expressar um sentimento de gratidão a Ele por nossa salvação em Cristo. E esse amor também é expressado quando anunciamos o Evangelho de salvação aos perdidos. Portanto, diz a palavra do Senhor: livra os que estão destinados à morte e os que são levados para a matança, se os puderes retirar. Satanás veio para roubar, matar e destruir a humanidade. E o resultado dessa perversidade são vidas preciosas sendo destruídas todos os dias. Portanto, uma das melhores estratégias para combater o maligno, livrar e salvar as almas de suas garras, é compartilhando o Evangelho do poder de Deus. Assim estaremos destruindo os seus intentos malignos. Então, queridos, não negligencie a evangelização. Continue expressando seu amor a Deus e ao próximo. Portanto, você pode livrar e salvar uma vida preciosa das garras do inimigo. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe a todos.